Então, vocês veem a ideia de reforma urbana, que depois, né, aqui a gente está vendo a ideia de reforma urbana como uma vontade popular, e foi quase que a reforma urbana feita em Cuba, né? Mas enfim, depois tem um outro capítulo, como que em Cuba, em 3 anos, eles fizeram a reforma urbana e que a gente está aqui há décadas, né? Evidentemente que o processo revolucionário que não se instaurou no Brasil. Mas a ideia era muito simples, quer dizer, né? Quem tem muitas casas ou casas muito grandes tem que ser expropriado para entrar quem não tem casa, não tem como morar direito. E hoje é impressionante que mesmo os setores de esquerda, quando falam em combater o déficit habitacional, falam em construir casinha, né? A gente tem 60%, 50% a 60% do déficit seria resolvido com imóvel vazio, né? Expropriar imóvel vazio. Mas isso não está na agenda. A agenda que interessa as construtoras e mesmo os movimentos é construir casas, né? E é nesse momento também, nos anos 80, já no processo da Constituinte, que vai surgir o Fórum Nacional de Reforma Urbana, que de alguma maneira articula um debate que tinha começado a acontecer lá na época do Jango. Então no Jango, antes do golpe militar, se falava nas reformas de base e se começou a discutir o que seria a reforma urbana, né? Não era a que estava na ordem do dia, mas os arquitetos se reúnem, outros, né, grupos sociais começam a pensar o que seria então um projeto de reforma urbana. E nesse momento se sistematiza isso com a criação do Fórum, que tem 3 eixos, né, fundamentais: o direito à cidade e à cidadania, né, que vem inclusive numa leitura aí de teóricos como o Henri Lefebvre e o David Harvey, que colocam na ordem do dia o que é a problemática do direito à cidade. A função social da cidade e da propriedade, então também abarcava, né, a mesma restrição ao direito de propriedade que a Constituição estava fazendo à propriedade rural, também a propriedade urbana. O que é a função social da propriedade urbana? Pode ser mantida vazia, não pode, ou mesmo que esteja ocupada, ela cumpre a função social. Então começa a se discutir que a propriedade deve ser regulada e que a propriedade deve ser submetida aos interesses da sociedade, não apenas aos interesses do seu único proprietário, né? E por fim, a gestão democrática das cidades é um dos eixos da reforma urbana, que acabou se consolidando, sobretudo na ideia do orçamento participativo e do sistema de fundos e conselhos, que depois foi, né, cada vez mais perdendo o seu sentido político, se institucionalizando, até virar uma rotina hoje bastante problemática, né? No caso dos urbanos, é nesse momento que surgem os 4 grandes movimentos, né? A CONAN, a União, o Movimento Nacional e a CMP, né? Então há uma movimentação toda, né? Ao mesmo tempo, o que eu quero dizer com isso, né? De um lado vocês veem essa potência do povo se organizando para lutar pelos seus direitos na marra mesmo, né? Por ação direta, por luta de confronto. E de outro lado, a Constituição já tenta canalizar esse protesto social, né, para uma regulamentação das leis brasileiras na direção do cumprimento daqueles direitos. Então o movimento já nesse momento começa a ser bifronte, né, e a partir dos anos 90 vai crescer muito mais, né, a ala institucionalista, legalista da luta por reforma urbana do que a de ação direta. Aí tem a eleição da Erundina em São Paulo, vai ser um marco para o Brasil, mas enfim, sobretudo em São Paulo, porque muda completamente a correlação de forças na cidade, né? E é então uma senhora solteira, nordestina, assistente social, que trabalhava em favelas, eleita pelo Partido dos Trabalhadores. Em São Paulo ninguém acreditava que tinha acontecido isso em 88, né? Para as elites era um desastre assim, sem controle, né? O PT já tinha ganhado Diadema, tinha ganhado outra cidade, acho que Vitória antes, depois ganha São Paulo, ganha Porto Alegre, mais ou menos no mesmo período. E é um choque para as elites paulistas essa eleição, né? E muita coisa muda nesse período, né? Aí o Paulo Freire, que era o secretário de Educação da Erundina, né? Mais do que ser o secretário da Habitação, a ideia de ter o Paulo Freire e de pensar o que seria uma gestão pública paulo-freiriana. Será que é possível isso, né? Então, é possível inverter, reconstruir o Estado. Então, tudo o que estava se imaginando naquele momento era, bom, o que é o Estado democrático do Brasil pós-ditadura, comandado pelo PT na sua fase ainda, né, heróica e bastante radical. O que a gente vai fazer, né? Então, municipalizaram os transportes, discutiram a tarifa zero,
fizeram várias políticas muito avançadas. Enfim, a Marilena Chauí era a secretária de Cultura, retomou o projeto das Casas de Cultura do Mário de Andrade para São Paulo. Então, a gente tinha em vários dos campos, né, eu vou falar da habitação, mas em vários dos campos da luta popular e das políticas públicas, muitas coisas inovadoras, né? Já que a gente vai falar de arquitetura mais aqui, evidentemente que é importante reconhecer esse esforço. Foi uma das primeiras fábricas que o Lelé montou no Brasil, foram as fábricas de escola em São Paulo, junto com a Mayumi Souza Lima, né, que foram utilizadas não só para as escolas, mas também componentes para canalização de córregos, mobiliário urbano e pavimentação, né. A fábrica chamava o SEDEC, né, na verdade grande parte do que ele fazia era escolas, mas também creches e todos esses outros elementos de urbanização. E numa época em que estava trabalhando o Lelé ainda com concreto, ele nem tinha entrado na fase dele de argamassa tramada, muito menos na de aço, né, em que ele monta uma fábrica com 800 operários, né, 800 no total entre os que estavam na fábrica e que estavam montando as escolas, geridos nesse momento pela Mayumi Souza Lima, que é outra figura incrível da luta por educação e arquiteta, né, do espaço escolar, pouquíssimo conhecida pelas pessoas. Foi ela também uma das fundadoras da Faculdade de Arquitetura da UNB, né? Aí a UNB é fechada, ela vai para montar a FAO em Santos, a FAO de Santos é fechada, onde estava aula o Sérgio Ferro, Rodrigo Lefebvre, né? Depois ela vai para São José dos Campos, monta o curso de São José dos Campos, também é fechado. Então todos os cursos que a Mayumi e o Sérgio Souza Lima iam montando, né, que eram lideranças fundamentais dos arquitetos naquele momento, iam sendo seguidamente fechados pela repressão. Bom, aí todas as formas de democracia direta e participativa que estavam sendo experimentadas como forma de questionar as práticas da ditadura, né? Então era a ideia do partido feito de baixo para cima, uma administração feita de baixo para cima, né? E aí chegamos no que eram os mutirões, né? E eu peguei essa imagem do PT, né, daquela época.